Recordações da mediunidade. O complexo obsessão. Parte C. Item 6. Acrescentaremos que existem, nos sanatórios para alienados, enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. A psiquiatria diagnosticou o mal de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal, sem cogitar da verdadeira causa que é psíquica. Em verdade, porém, aquele suposto enfermo incurável assim se conservará porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças ou agentes transmissores são eletricidade, magnetismo e fluido vital. As mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito, que também é força. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso do próprio médium, o que nem sempre acontece. Daí a razão por que Allan Kardec declarou ser a mediunidade faculdade espontânea, que não deve ser provocada, e sim nobremente aceita quando naturalmente se apresentar, tampouco devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário à possibilidade do desenvolvimento normal, num ano ou em 10, mas através de etapas reencarnatórias. Pode acontecer que a força trinitária de que se reveste o perispírito, sede da mediunidade, não realize ainda a harmonia do conjunto vibratório, diapasão normal necessário ao feito transmissor mediúnico. Exemplo: o fluido vital, excessivo para o grau delicado do magnetismo, essência transcendente, não permitirá o diapasão harmonioso de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva, que a função mediúnica excitará ainda mais, atingindo as glândulas cerebrais, enfermando-as. Assim sendo, não possuindo ainda o perispírito o necessário equilíbrio de forças para o fenômeno da transmissão mediúnica, nada mais será que um aparelho defeituoso, que tende a se aprimorar com o tempo para as funções normais, onde a mediunidade é das mais importantes. Se, nesse estado, houver contatos magnéticos de um agente exterior, o espírito comunicante, fenômeno que se poderá realizar à revelia da doutrina espírita, dificuldades imensas se apresentarão. As glândulas cerebrais, mal acionadas por aquela força trinitária, não suportarão os choques daí derivados. O cérebro sofrerá comoções importantes e um tipo de demência, pacífica ou violenta. Desafiará a cura pelos processos medicinais, mas que o tratamento psíquico sábio, consciencioso, por meio de magnetismo espiritual, poderá remediar. Essa faculdade, contudo, não será desenvolvida, não dará frutos. O paciente será sempre como que anormalizado por causas mórbidas indefiníveis, visto que ainda não existe a sua possibilidade, pois ficai sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude que a criação dele exige. É um ser ainda inacabado, ainda em elaboração, que apenas estará plenamente criado quando suas faculdades gerais se equilibrarem em funções coordenadas. E não vejais em tais casos a expiação ou resgate. Trata-se apenas de evolução,
pois sabe-se que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Haja vista o próprio planeta, que penosamente vem evoluindo entre choques milenares, e assim o homem com ele. É, pois, também a mediunidade em elaboração poderá produzir doença mental vinculada a problemas espirituais, sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios na evolução de cada um. 7. Nem todos os casos, porém, de complexos psíquicos são oriundos da chamada expiação ou do resgate. A criatura encarnada está sujeita também a acidentes variados durante a romagem terrena, num planeta onde forças heterogêneas proliferam. Muitos casos deploráveis que assaltam os homens encarnados poderão ser consequências das suas mesmas displicências do presente, ou estarão ligados ao plano de evolução que impele a humanidade ao progresso natural, razão pela qual não existirá injustiça nem aberração em casos tais, mas o cumprimento de uma lei, auxílio da natureza ao paciente. Não podemos, ao demais, esquecer que o homem vive num planeta assaz inferior e que muitos contratempos e distúrbios que aí o levam a sofrer resultam do estado do planeta e dele próprio, que com este evolui. O assunto é complexo e, por assim dizer, infinito, e não poderemos explaná-lo a contento numa simples crônica. A variedade e tipos de obsessão são impressionantes aos olhos do bom observador. Afirmam os instrutores espirituais que as mais perigosas e difíceis de cura, porque ignoradas por todos, uma vez que não demonstram perturbações mentais no indivíduo, são aquelas que ocultamente solapam a vontade do obsediado por meio de uma sugestão contínua, ininterrupta, exercida principalmente durante o sono do paciente, transformando-se em hipnose maléfica. Assim, submetido à ação oculta do obsessor, o obsediado parecerá a pessoa comum ao observador, mas em verdade se tornou um autômato que descerá ao crime ou ao suicídio, sem aquele assim o ordenar. Tal obsessão é dificilmente curável, asseveram os mesmos instrutores, porque conta com a cumplicidade do obsediado, que se apraz na prática dos erros a que o opressor o induz. Vejamos o que diz a respeito também a entidade Dr. Adolfo de Bezerra Menezes no seu livro Dramas da Obsessão, primeira parte, capítulo 1, a nós concedido pela psicografia. Refutará o leitor, lembrando que, assim sendo, ninguém terá responsabilidade nos erros que sob tais influências cometer. Acrescentaremos que a responsabilidade permanecerá com o próprio obsediado, visto que não só não houve a verdadeira alteração mental, como também nenhum homem ou mulher será jamais influenciado ou obsediado por entidades dessa categoria, se a estas não oferecer campo mental propício à penetração do mal, pois a obsessão, de qualquer natureza, nada mais é que duas forças simpáticas que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidades. Durante o nosso longo tirocínio de trabalhos e observações espíritas, temos deparado obsessões violentas, facilmente curáveis, e obsessões aparentemente pacíficas, absolutamente incuráveis, ao passo que outras, semelhantes à atuação e assédios, que mais implicam fenômeno mediúnico do que fenômeno de obsessão, manifestação de espíritos no médium moralmente incapaz de assumir o grave compromisso de mediador entre o invisível
e a terra, e que mais necessitava de renovações pessoais e iniciação doutrinária que mesmo de desenvolver a faculdade que portava, a qual dele faria, sem a renovação pessoal necessária, um eterno joguete das forças inferiores do mundo invisível. É sabido, pois, que nem sempre convém ao médium e ao próprio critério da doutrina espírita desenvolver uma faculdade mediúnica que aflora pelos canais da obsessão sem um tratamento prévio do médium, tratamento que será moral, mental e físico, a par da preparação pelo estudo e pela meditação. O bom desenvolvimento mediúnico, que solidifica a faculdade, evitando crises obsessoras de muitos gêneros, não implica somente a frequência a determinadas sessões, mas principalmente a cultura moral interior do pretendente ao intercâmbio com o invisível, o cultivo das boas qualidades do caráter, o estudo, a meditação, a prática do bem, o método e a organização dos trabalhos espíritas e da própria ação diária da vida, a prece, a leitura edificante, corrigindo vícios mentais, o amor generalizado irradiado para manifestações superiores. Enfim, uma renovação de valores circunstanciada. Renovação que não poderá ser, certamente, rápida, mas que será constante nos propósitos do progresso. Tudo isso, lentamente, aprimora, abrilhanta, solidifica a faculdade mediúnica, evitando possibilidades de um desvio para o campo obsessivo. Obsessões há surpreendentes, como a seguinte, cuja natureza dá muito que pensar, pois diariamente poderemos encontrar casos idênticos, desconhecendo que se trata de obsessão. Presenciamo-la no ano de 1930, no antigo Centro Espírita de Lavras, servindo nós mesma de intérprete do espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes para o serviço de cura. Será de utilidade em que todos os processos de cura de obsessões um médium bastante desenvolvido e fiel ao elevado mandato se torne porta-voz das necessárias instruções dos guias espirituais, o que quer dizer que não nos devemos arrojar pelo espinhoso caminho se tal médium não existir no grupo. Um jovem de 12 anos, único filho varão de modesto sitiante dos arredores da cidade, Lavras, cujo nome era José Teodoro Vieira. Fora atacado de uma espécie de paralisia infantil desde os seus 2 anos. Paralisia que lhe deformava terrivelmente as pernas, tornando-as tortas, unidas pelos joelhos. Os braços eram arcados e retesados, e até a fisionomia se apresentava abobalhada e como que entumecida por um esforço ignoto. Era, além de tudo, também mudo. Ao penetrar a sede do centro, acompanhado pelo pai, os 2 videntes, então presentes, e também eu mesma, também presente, fomos concordes em perceber uma forma escura e compacta, cavalgando o rapaz, como se ele nada mais fosse que uma alimária de sela, visto que até as rédeas e o freio na boca existiam estruturados na mesma sombra escura. O enfermo, com efeito, mantinha o dorso curvado, como se submetendo ao jugo do seu cavaleiro. Chorava de dores musculares, de dores lombares, de ouvido e de garganta. E tudo indicava que uma espécie de reumatismo incurável, uma paralisia parcial, originária da sífilis, o infelicitaria para sempre, pois os médicos consultados já haviam esgotado seus recursos científicos para o curarem. O pobre pai despendera o máximo das suas posses para o tratamento,
mas o mal permanecia desafiando o tempo e as tentativas de cada um. Tratava-se, como vemos, de obsessão típica daquelas citadas nos Evangelhos de Jesus, as quais tinham até mesmo o poder de tornar surdo e mudo o paciente, e que Jesus e seus apóstolos, com tanta facilidade, curavam com a posição das mãos. No decurso de 10 anos de domínio, essa terrível obsessão afetara músculos e nervos, glândulas e sistema nervoso do passivo, o que desorientara os próprios médicos, que, tratando do enfermo com os métodos ditos científicos e indicados para o caso, não logravam sequer alívio para ele. Eu era, então, o médium responsável pelo intercâmbio espiritual no posto mediúnico da assistência aos necessitados do centro referido. Verdadeiro templo de amor e ciência transcendente que era aquela organização. Já por essa época, o espírito Dr. Bezerra de Menezes me honrava com a sua assistência para todos os trabalhos mediúnicos empreendidos e fiz imediatamente a consulta necessária, obtendo o simples esclarecimento que se segue. Façam um pedido para o enfermo nas vossas sessões comuns, que ele se submeta a um tratamento de passes diários no próprio centro, com uma corrente de 3 ou mais médiuns, e assista às reuniões que puder. O caso é simples. Concedeu receita homeopata e foi religiosamente observada com medicamentos fornecidos pela própria assistência aos necessitados gratuitamente. Logo na primeira sessão realizada, e quando o paciente só havia recebido passes aplicados conforme a indicação, apresentou-se um antigo escravo africano do Brasil, revoltado contra a violência que faziam, retirando-o à força do dorso do seu corcel. Por que então não posso também castigá-lo, se ele já me castigou tanto? Dizia. Ele foi meu senhor e me subjugou enquanto vivi. Agora é a minha vez de subjugá-lo com o meu chicote e a minha espora. Não era eu o burro de carga que ele chicoteava? Pois agora o burro é ele e a carga sou eu. Chumbo, berganhado, não dói. Mas não vês que este rapaz conta apenas 12 anos e não podia ter sido seu senhor quando a escravatura foi abolida há tantos anos? Retrucou o presidente da mesa, com inteligência, tentando esclarecimentos doutrinários. Ora, tornou a entidade. Eu bem sei o que digo. É quem é ele, o meu burro. Ele é Nhonhô Teodoro Vieira, sim. Não me engano. Não, eu nunca o perdi de vista. Facilmente esse opressor foi retirado e encaminhado às instâncias do invisível, convenientes ao seu estado, talvez a uma reencarnação imediata, e prosseguindo o tratamento recomendado, o moço enfermo tornou-se radicalmente curado em 30 dias. Conversando com o pai do jovem, soube-se que Nhonhô Teodoro fora o bisavô do próprio enfermo e que possuíra alguns escravos, pequeno fazendeiro que fora na zona rural da velha cidade. Pela lei da reencarnação, os próprios acontecimentos autorizam a dedução de que o jovem José Teodoro Vieira, mas não era do que a reencarnação do próprio bisavô. Colocado agora na 4ª geração da própria família, padecia a vingança de um escravo odioso que não fora capaz de perdoar os males recebidos, e assim, descrendo da justiça de Deus, fazia justiça pelas próprias mãos. Lembro-me ainda da última receita concedida pela entidade Dr. Bezerra de Menezes ao jovem obsediado. Belladonna e China, da 5ª dinamização e 6 vidros de antigo reconstituinte, muito usado pela época. Deslumbrado, o pai do rapaz tornou-se espírita com toda a família,
desejoso de se instruir no assunto, enquanto o filho, falando normalmente, explicou sorridente. Eu sabia falar, sim, mas a voz não saía porque uma coisa esquisita apertava minha língua e engasgava a garganta. Essa coisa esquisita seria certamente o freio forjado com forças maléficas invisíveis.